A construção da sede do batalhão é descrita paralelamente com a fundação do município de Foz do Iguaçu. A história da ocupação da cidade começa nos tempos do Brasil colônia e o batalhão surge como uma garantia da ocupação das terras. A região de Foz do Iguaçu já estava sendo ocupada, principalmente pela extração de erva mate e de madeira, e então em julho de 1889, a comando do capitão José Joaquim Firmino, chega a primeira expedição militar com finalidade de fundar uma colônia militar. Essa expedição foi oficializada no Rio de Janeiro e os militares foram enviados a Guarapuava e começaram os trabalhos no quilômetro 16, que ligava Guarapuava à colônia militar do Chupim. Com uma longa viagem de 69 dias, chegam nas terras de Foz do Iguaçu e estabelecem já um comando e autoridade sobre as terras. Esta colônia só é fundada em 22 de novembro de 1889 e é chamada a Colônia Militar de Vila Iguaçu. A localização dessa colônia, por histórias contadas, teve um erro, pois seria localizada no que atualmente é o Marco das Três Fronteiras, mas por algum motivo estratégico ou não, deslocou-se 15 quilômetros para o norte, se estabelecendo no local que é hoje o atual quartel. Foi então que no ano de 1932 iniciou-se a construção da primeira Companhia Independente da Fronteira. Foi o primeiro edifício do batalhão que abrigava 700 homens e continha os serviços essenciais dos militares, como administração, enfermaria, aprovisionamento, estação de rádio e oficinas. Ainda em 1932 é dado início à construção do pavilhão principal, onde abrigaria a administração e o comando do quartel, e é finalizado apenas no ano de 1942. Essa edificação é localizada bem na frente da entrada do terreno e propõe uma hierarquia entre as outras edificações. Já no ano de 1950, marca o início de uma das principais avenidas da cidade, a Avenida Brasil. A partir daí foi construído diversas edificações de apoio, como os pavilhões da primeira e segunda companhias, pavilhões da seção de apoio e serviços, da banda, da usina e locais de treinamentos físicos e militares. Além das edificações do batalhão, em 1951 é iniciado as construções das casas da Vila Militar, totalizando 33 residências. Em 1980, a unidade militar passa a ser chamada de 34º Batalhão de Infantaria Motorizada e em 2013 teve a mais recente mudança para 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada. Estas denominações são modificadas a partir de questões e decretos internos do Exército Brasileiro e o Ministério da Defesa, no caso da última, pela adquisição de um novo tanque de combate. A construção do pavilhão principal iniciou em 1932 e foi finalizada em 1942. Esse estilo arquitetônico baseava-se em uma arquitetura neocolonial, marcada pela simetria da planta e fachada, porém sem a ornamentação de certas características presentes nesse estilo, como frontões e colunas, sendo uma construção ao mesmo tempo tradicionalista, mas moderna para a época, sendo a principal fachada e símbolo de todo o quartel. As primeiras modificações externas vieram após 1958, com um novo projeto de substituições das janelas. Além disso, houve diversas modificações em relação às pinturas, que com o passar dos anos foram alteradas conforme poderão ser visualizadas posteriormente. Durante o passar dos anos, o batalhão trocou algumas vezes de cor, inicialmente sendo verde escuro e branco, depois cinza e laranja, depois cinza e branco e atualmente verde e branco. Atualmente a pintura é feita com tinta acrílica, porém por muitos anos utilizou-se o cal. As modificações internas ocorreram pelas mudanças de funções de alguns espaços, sendo fechadas algumas portas e implantação de algumas paredes, porém não são de alvenaria, são apenas divisórias. Seu sistema estrutural de fechamentos e paredes foram executadas com processos construtivos simples, com pedras, tijolos de baro, argamassa e madeira. A fachada da edificação do 34º Batalhão é simétrica,
Conforme se pode ver na figura, possui 6 janelas retangulares em cada lado na parte superior e 7 em cada lado no primeiro andar, totalizando 12 janelas na parte superior e 14 na parte inferior. Além disso, na parte central, no pavimento térreo, possui uma entrada principal com uma marquise, que também é uma sacada para o segundo pavimento, e na parte superior, 3 grandes portas-janelas, que compõem as salas de comando. O telhado possui caimento de 4 águas com utilização de telhas cerâmicas. Conta com calhas na fachada principal, que é a sul. Sua estrutura é constituída de treliças de madeira, com a presença de beiral, para acabamento também em madeira. O telhado continua o mesmo desde sua construção, apenas com algumas telhas que foram reparadas. Atualmente, o batalhão possui uma área superior a 127 mil metros quadrados, em uma quadra com entorno delimitado pelas ruas da Avenida República Argentina, a Avenida Paraná, a Avenida Juscelino Kubitschek e a Avenida Duque de Caxias, e localiza-se no centro de Foz do Iguaçu. As únicas plantas disponíveis da edificação são plantas para a reforma das janelas do prédio, que foram substituídas no ano de 1958. Em relação à modificação de planta baixa, é observado durante a visita que não houve modificações nas paredes, mas apenas adequações nas salas e ambientes. Outra mudança que se pode ver eram nas guaritas. Elas eram de tijolo aparente com laje de cobertura, e o portão de segurança era mais baixo. Já na outra imagem, vemos uma diferença bem grande, partindo da ampliação da guarita, criando um segundo andar, e a pintura modificada para a cor cinza. Além disso, na parte superior da guarita, criou-se detalhes decorativos como se fossem dentes. Outra comparação que podemos fazer era que antes o complexo do batalhão possuía um pórtico de entrada bem em frente ao edifício, e grande parte do terreno era envolto por uma cerca baixa com pilares de concreto e grades de ferro. Depois, nos anos de 1999 a 2001, o pórtico, os pilares e as grades foram substituídas totalmente por uma cerca em forma de palito feito de concreto, que ao mesmo tempo que delimitava a área do quartel, a integra com o exterior. E ainda o portão de fechamento foi trocado por um de ferro mais alto. Nas imagens a seguir, que são as atuais, vemos uma mudança na cor, que passou a ser verde com as paredes de tijolinho pintada de branco. Concluindo então, esse trabalho teve como foco o estudo relacionado ao 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, mais precisamente o pavilhão principal, considerado um dos edifícios históricos da cidade de Foz do Iguaçu. E através desse estudo de pesquisa foi possível detectar e encontrar as mudanças ocorridas com o passar do tempo no batalhão.